Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, Poder em Foco entrevista o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Paulo Scaff. Paulo Scaff, boa noite, muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco. Eu começo a perguntar: o Brasil e São Paulo, que é o seu estado, já estão prontos para a retomada das atividades econômicas ou é muito cedo ainda? Obrigado, Fernando. Um prazer estar aqui no seu programa. Obrigado pelo convite. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil, São Paulo e o mundo hoje fala da retomada. Hoje a pauta que você tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é a retomada. E não tenho dúvida que nós estamos preparados sim, porque o vírus, ele não vai embora tão cedo, ele vai ficar um tempinho aí. Espero, se Deus quiser, que essa vacina que foi desenvolvida pela Universidade de Oxford, que me parece estar em fase final de testes, me parece que o governo brasileiro é exemplo do governo americano e de outros países da Europa e do mundo, adquiriram matéria-prima para a produção dessa vacina. Espero que dê um bom resultado e que a gente realmente combata a causa do problema e fiquemos livres desse vírus aí, desse inimigo que era desconhecido. Mas até que isso aconteça, alguns meses ainda vão ter, e nós vamos ter que nos adaptar e retomar a vida com os devidos cuidados, sempre priorizando a saúde, priorizando o cuidado com a saúde, mas tocando e fazendo com que as coisas aconteçam e que a gente vá retomando e vá fazendo com que a roda da economia volte a girar. Agora, o Brasil é um país muito diverso, geograficamente muito extenso e que tem realidades diferentes de toda a ordem. No estado de São Paulo também, capital, litoral, interior. Será que as decisões que foram tomadas no estado de São Paulo, que é o mais rico da nação, foram corretas no sentido de fazer uma gradação sobre onde começar, onde não deve começar e como? Olha, na vida da gente, a gente deve olhar o futuro sempre. Senão a gente fica discutindo leite derramado. Quando foi feito vamos dizer, um critério único para os 645 municípios de São Paulo, naturalmente, aquilo não estava correto, porque, como você bem falou, as realidades são muito diferentes. Cada cidade tem a sua história, cada região tem a sua história. Não poderia ter sido tudo tratado de forma horizontal. Mas isso já passou. Nesse momento, há uma retomada parcial na maior parte das regiões de São Paulo, excetuando alguns pontos, e a preocupação agora realmente é acentuar essa retomada com responsabilidade. Eu, por exemplo, tenho uma preocupação muito grande, por exemplo, na cidade de São Paulo, com o transporte público, porque os protocolos para as empresas estão aí. Se tira a febre, se acompanha qualquer tipo de sintoma, uso de máscara, distanciamento, higienização, as empresas estão cuidando. As pessoas em casa estão procurando se cuidar quando tem essa possibilidade. Agora, o transporte público pode estragar tudo. Então, há uma preocupação muito grande minha em relação ao transporte público, que no caso de São Paulo cabe à prefeitura, os ônibus, cabe ao governo do estado, metrô, trens, enfim. Nesse sentido, tem que haver um protocolo rigoroso, nesse sentido, tem que haver providências fortes. O senhor mencionou o transporte público. O transporte público realmente é um gargalo não resolvido em grandes capitais brasileiras. Agora, como é que vai se resolver? Porque o volume de público de manhã, a gente conhece, vê as imagens na televisão todo dia, é muito grande. As pessoas precisam trabalhar. Aí como é que vai se fazer para que elas tenham um distanciamento dentro do ônibus, do metrô e do trem? O que fazer? Bom, é possível, você faz uma escala de horários de forma que não haja, vamos dizer, horários de pico, tem que dissolver os chamados horários de pico. É também, eu diria, Fernando, que essa retomada são com novos costumes. Muita gente vai continuar trabalhando em casa.
home office veio para ficar, não vai deixar de existir. Então, tudo com planejamento é possível atenuar o problema. E, naturalmente, ter mais recursos de ônibus, de trens, de metrô, enfim, aumentar a capacidade de transportar a população. Então, de um lado, maximizar a capacidade de transporte, de outro lado, planejar de forma escalonada, que realmente não deixe que aconteça aqueles chamados horários de pico e que se aproveite o máximo possível os novos costumes, como, por exemplo, trabalhar em casa. Aqui em São Paulo, os shoppings estão abrindo 4 horas. Eu não consigo entender essa medida. Errado abrir só 4 horas? Porque você está concentrando naquele horário o transporte, a aglutinação de pessoas. Seria muito melhor que abrisse até 12 horas, das 10 da manhã às 10 da noite, que não tivesse naqueles horários de pico, que diluísse ao longo do horário, de 12 horas, melhor do que 4 horas. Então, tem coisas que acontecem, medidas que muitas vezes não são tomadas com a melhor qualidade e levam uns dias para as pessoas perceberem, os responsáveis perceberem e corrigirem, né? Eu creio que esse horário de shopping tem que ser mudado naturalmente, os protocolos para o transporte público têm que ser aprimorados, os recursos, número de ônibus, de carros, de coletivos, de transporte coletivo tem que aumentar e as empresas naturalmente, ainda por um tempo, e algumas até definitivamente, vão usar os recursos de trabalho em casa e outros recursos que aprenderam com essa dificuldade que nós passamos. E no caso da indústria, que é a sua área, presidente da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que medidas, se o senhor poderia nos dizer aqui de maneira detalhada, foram tomadas pelo setor da indústria para retomar o trabalho e como está acontecendo isso? Você sabe que no caso da indústria você tem 2 situações. Você tem situações de setores que não pararam. O setor de alimentos, o setor de remédios, o setor de embalagens, não pararam. Por quê? Porque havia distribuição. Os supermercados estiveram abertos, as farmácias estiveram abertas, enfim. Então, esses setores, eles não estão retomando, eles continuam trabalhando e servindo como bom exemplo. Você vai numa indústria de medicamentos, você vai numa indústria de embalagem, você vê controle de temperatura, você vê respeito a distanciamento, uso de máscaras, uma série de providências importantes. Alguns outros setores que estavam sem a possibilidade de desovar a sua produção, porque a ponta da distribuição estava fechada, roupas, calçados, enfim, em geral, automóveis, esses sim estão retomando. Automóveis no mês de abril não produziu nada. Começou a retomar um pouco em maio e agora em junho. Realmente, o mês de junho, a gente sente que as coisas estão... A economia voltou a acordar no mês de junho. Já começou com sinais em maio e junho, realmente, os sinais são mais fortes. Aí você tem as agências de automóveis abertas, naturalmente, tendo venda, produz o carro, tendo exportação e aí a roda vai andando. Então, eu diria assim, que os cuidados são aqueles previstos nos protocolos. Aliás, a Fiesp, desde abril, fez um trabalho, o plano chamado Plano de Retomada. Esse trabalho foi distribuído para todas as empresas, prefeituras, governos estaduais, federal, enfim, como uma contribuição. Quem desenvolveu isso foi um grupo multidisciplinar, pegando exemplo de 14 países, e esse é uma referência, esse trabalho, e que serve para todos. Cada um se adapta dentro dele, mas as linhas gerais estão lá nesse trabalho que pode ser bem utilizada. A indústria, de forma muito séria, e eu diria não só a indústria, o comércio. Esses dias estive em supermercado, em loja de material de construção e tudo, e realmente as pessoas estão levando muito a sério os cuidados. E há uma consciência. Aliás, nós fizemos uma campanha nacional há 60 dias atrás para uso de máscara, e o que eu sinto, a população está consciente. Você vê as pessoas com máscara, as pessoas se distanciando, evitando se cumprimentar, enfim. Então, eu creio que isso é muito importante, essa educação de se cuidar, se proteger desse vírus até que ele seja eliminado. Pela sua experiência e também expectativa agora nesse caso, quando a indústria brasileira
poderá ter retomado todo o vigor que tinha no período pré-pandemia? Vai ser ainda neste ano de 2020 ou só no ano que vem? Olha, quando você fala da indústria brasileira, é um horizonte grande. Eu diria que alguns setores vão se recuperar rapidamente. Eu diria que alguns setores estão exportando, vamos dizer, no agronegócio, e que são indústria. Quando a gente fala agronegócio, é agricultura e indústria. Você não exporta cana de açúcar, você exporta açúcar. A usina é uma indústria, a cana é agricultura, o agronegócio é o entrelaçamento dos dois. Então, eu diria que alguns setores estão a pleno, alguns setores rapidamente vão voltar a pleno e alguns setores é meio imprevisível, podem levar um pouco mais de tempo. Mas eu creio que daqui até o final do ano é um bom tempo para recuperação. Penso que os setores que vão sentir mais e podem demorar mais, até por mudança de costumes, podem ser companhias aéreas, restaurantes, hotéis, aí podem levar mais tempo. Mas eu imagino que os produtos industriais, a rede comercial, existem muitas redes com muitas lojas no Brasil todo, que aonde estiveram abertas, as regiões que estiveram abertas durante os últimos meses, o resultado de venda logicamente foi menor, mas não foi muito menor. Vendeu assim, estava vendendo 60%, 70% do que era antes da pandemia. Então não é que foi a zero. Então eu diria assim que daqui até o final do ano nós vamos ter um tempo para acomodação e recuperação. Eu espero que a gente, no final desse ano, já sinta um novo horizonte na economia brasileira, não só industrial, comercial, enfim, e principalmente a retomada de empregos antes disso. Creio que já nós já vamos estar empregando. Agora, a pandemia, tudo isso que nós estamos vivendo, vai deixar uma sequela grande para alguns setores. O senhor mencionou agora há pouco sobre home office, o trabalho em casa. Muita gente vai continuar a trabalhar em casa, porque as empresas talvez prefiram assim até. Nesse caso, vamos falar de um setor, o setor imobiliário de negócios, espaços para escritório. Esse setor, será que ele se recupera algum dia? Olha, é uma boa questão que você levanta. Antes da pandemia, nós estamos vivendo, já estamos ligados na quarta revolução industrial, já estamos ligados no uso da tecnologia, e eu diria que, de certa forma, a pandemia foi um catalisador de alguma coisa que já estava acontecendo. E já havia realmente essa preocupação de espaços, as pessoas trabalharem em casa, trabalharem mais em espaços menores, terem mais eficiência e tal. Então, é uma incógnita, porque, apesar disso, antes da pandemia, houve uma recuperação muito forte do setor imobiliário, aqui, por exemplo, em São Paulo e no estado de São Paulo. Então, é muito difícil essas previsões, mas eu não tenho dúvida que você tem razão, que essa mudança de comportamento e de costumes, aliada às novas tecnologias, aos recursos tecnológicos, como esse, por exemplo, que nós estamos usando. Nós estamos aí, eu poderia estar aí no estúdio pessoalmente com você, nós estamos fazendo uma conversa com recursos tecnológicos. Então, sem dúvida, isso vai transformar a vida de todos nós, os costumes de todos nós, e vai afetar, sem a menor dúvida, alguns mercados, alguns setores que vão ser, vamos dizer, afetados negativamente e outros positivamente. Vai ser oportunidade para uns e prejuízo para outros. Isso vai acontecer mesmo. Mencionou, né? O senhor está aí na sede da Fiesp, que é na Avenida Paulista. Eu estou aqui no estúdio do SBT, em Brasília, e a consequência disso é que vai haver muito mais conversa assim por meio da tecnologia, videoconferência. E isso, então, portanto, aí na sua região em São Paulo, aqueles escritórios maravilhosos que estão aí na Faria Lima, que é outra região muito rica para escritórios, talvez essas regiões sofram um pouco com essa nova realidade. É isso que o senhor está dizendo? Eu acredito nisso, sim. É bem possível que isso aconteça e aconteceria de qualquer forma, mesmo sem a pandemia. Só com a era que nós estamos vivendo
de avanço tecnológico, enfim, já tenderia a caminhar para isso. E o que aconteceu com a pandemia, porque você sabe, Fernando, os costumes, as pessoas para mudar os costumes, não é uma coisa tão simples. Todo mundo tem seus paradigmas. Quando vem uma pandemia que obriga a mudança, você quebra os paradigmas numa velocidade tremenda. Então, aquilo que talvez precisasse levar um tempo maior, meses para acontecer, você teve um catalisador aí que fez com que as pessoas realmente conhecessem outras formas de trabalhar, de se locomover, enfim. E eu penso que, sem dúvida, isso tudo veio para ficar. Não tem a menor dúvida que, cada vez mais, todo mundo vai usar da tecnologia, vai usar das reuniões, conferências em videoconferências, enfim. E até de uma forma muito simples, em qualquer lugar, até num celular, você faz uma reunião, sentado num ônibus, você faz uma reunião, enfim. Então, muita coisa vai mudar, sem dúvida. Presidente Paulo Scaff, o senhor tem alguma estatística para contar para os nossos telespectadores sobre fechamento, mortandade de empresas, pelo menos no setor industrial? O senhor tem visto alguma estatística já sobre isso? O que está acontecendo? Você sabe, Fernando, falar em empresas que morreram, nós não vamos matar nenhuma empresa antes de acontecer o fato. O que aconteceu durante esse período, algumas empresas tinham caixa, e eu me refiro não só a empresas industriais, porque nesse momento a gente vê a importância do conjunto das coisas. Quando a indústria estava autorizada a trabalhar, mas o comércio, o distribuidor não estava e não tinha como distribuir e vender os seus produtos, parou a indústria também. Então as coisas estão todas interligadas. Naturalmente, a gente ouve falar em empresas comerciais, em restaurantes, em indústrias e tal, que a empresa tal não é indústria, até a indústria menos. Não vai voltar, não vai reabrir, outras que vão passar com muita dificuldade, mas melhor é deixarmos passar a tempestade. Naturalmente, durante a tempestade, nesse momento, para minimizar esse risco, uma das coisas que está faltando é crédito. A indústria, o comércio, as empresas estão precisando de crédito. Há muitas siglas, FGI, FGO, Pronamp, financiamento da Folha. As intenções são muito boas. Se quebrou muitos paradigmas, dispensando o CND da Previdência. Para isso precisa mudar até a Constituição. E houve uma PEC que mudou a Constituição. Recursos. Mas a verdade é que algumas coisas, por exemplo, o financiamento da Folha, começou emperrado. Eu diria que desemperrou. Hoje, 60% das empresas que procuraram bancos conseguiram tomar. Melhorou bastante. Começou, primeiros 15 dias, eram 3%. Agora, essas outras linhas, por exemplo, o FGI, que é um fundo garantidor, principalmente para empresa média, porque o crédito no Brasil nunca foi algo fácil. Os bancos são restritivos de crédito. Numa pandemia, imagine só, então só tem uma forma de ter crédito, com garantia do Tesouro. Por isso que esses mecanismos todos foram criados, mas cada um deles precisa de aprovação de lei, então passa aqui, é regra no governo, é aprovação no Congresso, aí volta, aí tem que regulamentar, aí a instituição financeira tem que se adaptar, as empresas têm que procurar, enfim, e no final os dias passam. Agora, deixa eu... História, só para concluir, como essa história já começou há 3 meses, quem tinha caixa já era. Então agora é crédito, tem que irrigar de crédito para dar um oxigênio para não haver mortalidade de empresa. Uma coisa é passar uma dificuldade e depois se recupera. Mas se você deixar o oxigênio zerar, aí a empresa realmente morrer, junto com ela vão os empregos. Seria muito ruim para o Brasil. Por isso que a pauta prioritária agora, e eu essa semana estive com o presidente Jair Bolsonaro, e estive com o ministro Paulo Guedes, e estive com o presidente do BNDES, tudo isso na quarta-feira passada, e realmente bati muito nessa tecla, que nada mais importante no curto prazo do que o crédito. E nada mais importante para o médio e longo prazo do que uma agenda propositiva de retomada, com reformas, enfim,
olhar para frente e tocar o barco. De fato, houve uma aceleração aí nos programas para oferecer crédito, sobretudo para as pequenas, médias empresas, o Pronamp, né, que é um programa exatamente para pequenas e médias empresas, que é operado também pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, que fica um pouco mais à vontade para oferecer esse dinheiro, um pouco mais à vontade em relação aos bancos privados. Isso daí parece que começou a andar um pouco. Agora, eu gostaria de perguntar para o senhor, que eu tenho certeza que muitos telespectadores ou são empreendedores individuais, ou têm uma microempresa, ou conhecem alguém que tem, pode ser um pequeno mercadinho, uma oficina, um salão de beleza. O faturamento dessas empresas é muito pequeno, 5 mil, 10 mil reais por mês. Eles ficaram 3, 4 meses sem faturamento. Nesse caso, como é que vai se oferecer um empréstimo para uma empresa que, quando voltar a trabalhar, não vai conseguir pagar esse empréstimo, nem que o juro seja zero, porque ela tem uma renda muito pequena? Se pensou um pouco em fazer uma doação a fundo perdido, pequena para esse tipo de empreendimento. O que o senhor acha disso? Olha, eu acho que seria muito bom se pudesse haver uma ajuda, porque para essas empresas, muitas vezes, é esse perfil de empresa que você está falando, muitas vezes 5, 10 mil reais é uma salvação. Agora, o Pronamp, ele tem esse foco, o FGO, que é para empresas com faturamento até 360 mil reais, pode ir até 4 milhões e 800, mas essa fase inicial estão atendendo empresas até 360 mil reais por ano. Isso dá uma média de 30 mil reais por mês. Então, para essas empresas menores, o Pronamp tem carência, tem prazo longo para pagar, realmente é um spread mínimo e dá tempo da empresa voltar a tocar. Mas eu não seria contrário pegar, vamos dizer, essas chamadas MEIs, microempreendedores individuais e tal, porque com não muito dinheiro você atenderia de uma forma horizontal e vamos dizer, oxigenaria bastante esses pequenos negócios que muitas vezes, quando o fôlego acaba, não tem como retomar, né? E é importante que o trabalho continue. Nós já estamos há 4 meses aí enfrentando essa situação, não é? Desde meados de fevereiro. O governo às vezes reclama que os bancos privados impediram o destravamento do crédito, dos empréstimos para as empresas. Os bancos privados falam que fazem negócio. Faltou mais criatividade para o governo oferecer algum programa mais rapidamente para as empresas? Olha, eu diria que é mais velocidade do que criatividade, porque em termos de criatividade, você precisa até anotar para lembrar de todas as linhas e siglas e formas de crédito. O que precisa é velocidade, porque a empresa ela não quer ouvir anúncio. Ela quer ir no banco e sair com dinheiro no caixa dela para pagar os compromissos dela. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo do Fundo Garantidor de Investimento. Apesar de chamar FGI de investimento, é para capital de giro. E esse Fundo Garantidor, ele se fala dele, porque essa faixa do Pronamp, financiamento para a folha de pagamento, estava tudo limitado em empresas menores. Então, por exemplo, folha de pagamento era empresas com faturamento até 10 milhões por ano. Agora vai aumentar para 50, ótimo. Mas aquela média empresa, tirando esse financiamento da folha, que precisava capital de giro, a empresa que fatura 20, eu estou me referindo a faturamentos anuais, 20, 30, 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, 15 milhões de reais, ela dependia do crédito do banco. Os bancos já em condições normais não são fartos de crédito. Numa situação de pandemia, só tem uma forma, eu tenho batido isso desde o início, a única forma de dar certo o crédito é o risco do tesouro. Então, aos poucos foram nascendo esses mecanismos. Esse FGI se fala há muito tempo. Agora, foi necessário aprovar uma medida, emitir uma medida provisória, assinar uma medida provisória, encaminhar para o Congresso. Agora, o custo dela, da maneira que está o regulamento, está em 1,2 ao mês. Isso dá 15,4. E mais uma taxa para o fundo garantidor,
que se fala 4, 5, é um absurdo. Com Selic 2,25, com inflação em torno de 1 e pouco, você vai pagar numa pandemia 15, 20%, aí você não mata a empresa agora para ela morrer depois. Então, nós estamos discutindo isso no Congresso para tentar ser reduzido os juros, ser dispensada a taxa. Então, em tudo, é uma grande luta. A questão da CND, que é a certidão de estar em dia com os impostos, com a dificuldade das empresas, muitas empresas não tinham a CND, não estavam com a CND, não conseguiam emitir a CND. Então, tinha que aprovar uma lei para dispensar a CND. Aí, você conseguiu, o governo dispensou a CND dos impostos, dos tributos. Aí faltou da Previdência, aí teve que mexer com a Constituição. Tudo isso leva tempo. Agora, o nosso problema é que não tem esse tempo. Então, eu diria que o grande problema não foi falta de criatividade, foi falta de velocidade. Aliás, o tempo e a velocidade do setor privado não é igual ao tempo e a velocidade do governo, ou dos governos em geral, do Congresso. Quer dizer, são tempos diferentes. O setor privado precisa de alguma coisa para pagar a conta hoje. Se você falar que vai estar resolvido daqui a um mês ele já não aguenta mais, entendeu? Então, são tempos diferentes. Paulo Scaff, e o desemprego? Quais são os números que a Fiesp tem mais atualizados do setor, número de vagas abertas ou fechadas, e qual é a sua expectativa daqui para frente? Tem alguma estatística? Você sabe que como hoje a indústria e o conjunto das coisas, eu não comentei, nós estamos acompanhando muito os números macro. Nós tivemos março, abril, uma redução de 1.100.000 empregos formais e mais que 1 milhão de informais. Os informais sinalizam quase 1,5 milhão. Em março, abril. Em maio, não há números oficiais ainda, mas nós não temos dúvida que haverá também, vai ser registrado um grande número de aumento de desemprego, tanto formais como informais. A partir desse mês de junho, que nós estamos sentindo, tanto da indústria, quer dizer, a possibilidade de uma redução, mas é um chutômetro. As nossas pesquisas, nós temos uma pesquisa que a gente faz de grau, vamos dizer, de confiança e de investimento e de atividade. Essa pesquisa, já a última feita agora no mês de junho, ela está muito melhor que a de maio, que foi melhor que a de abril. Então, eu diria que a gente está começando uma recuperação a partir do mês de junho. Agora, a velocidade dessa recuperação vai estar dependendo muito do comportamento do consumidor, do que vai acontecer com a abertura gradativa do comércio, do conjunto das coisas. Nós temos que lembrar que 10 milhões de pessoas ficaram meses sem rendimento, autônomos que ficaram sem rendimento. Milhões de trabalhadores, alguns perderam emprego, outros tiveram redução salarial, redução de contrato de trabalho. Mas em São Paulo, não é? Tudo vai repercutir no consumo, né? Os 10 milhões que o senhor citou que ficaram sem emprego em São Paulo, o senhor estava se referindo? Não, os 10 milhões sem renda. Eu me refiro a autônomos. Mas em São Paulo? Não, eu falo Brasil. Brasil, tá certo. Agora, esses números que o senhor deu do desemprego, somando maio e abril, junho talvez seja um pouco menos dramático. E julho talvez já possa ficar no 0 a 0, é isso? Olha, eu creio que sim. E são números Brasil e gerais. Eu não estou me referindo nem a São Paulo nem à indústria, estou falando gerais. Eu acredito que há uma possibilidade de, a partir de julho, não aumentar mais o desemprego. Há essa possibilidade, sim. E até estou curioso para ver o resultado de junho. Agora, isso tudo é pesquisas que se fazem, é sensação, não há um dado que possa comprovar isso por enquanto. Presidente da Fiesp, Paulo Scaff, o Poder em Foco vai fazer um brevíssimo intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Este é um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta edição,
eu entrevisto o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Paulo Scaff. Presidente da Fiesp, Paulo Scaff. É muito difícil no Brasil prever até o passado, quanto mais o futuro. Mas o FMI falou que o PIB, a economia esse ano no Brasil, vai cair mais de 9%. O Banco Central está falando que vai cair mais de 6%. O senhor, o que acha dessas previsões? O que vai acontecer e o que acontecerá, então, ainda mais difícil no ano que vem? Olha, eu apostaria, naturalmente, você está no meio ainda de uma tempestade, você está iniciando uma retomada, enfim, mas eu apostaria uma queda em torno dos 6%. Acho que o FMI está superestimando a queda brasileira, da economia brasileira. Quanto ao ano que vem, naturalmente, com essa queda forte, com tudo que aconteceu esse ano, nós vamos ter um início de recuperação, mas será modesta. Não creio numa recuperação, um crescimento significativo para o ano que vem. Mas há a possibilidade de se crescer 2%, 3%. Vai recuperar o decréscimo desse ano, o ano que vem? Eu acho que totalmente é possível que não, mas parte dele nós vamos recuperar o ano que vem, sim. Tem uma terminologia para retomada depois de uma recessão. Alguns falam da recuperação em V, que é uma curva vertical para baixo e outra já para cima. Outros falam numa recuperação em U, que é mais devagar. O senhor acha que no caso do Brasil é em U ou é em V? Eu acho que no caso do Brasil vai ser a média dos dois. Nem U, nem V. Nem nós vamos ter aí uma recuperação acelerada e nem vamos ter uma recuperação lenta. Eu acho que as coisas vão acontecer de uma forma gradativa e vai tomando velocidade. Se você me pergunta se eu estou pessimista, eu vejo muitas vezes comentaristas, até internacionais, falando que a recuperação pode levar 2, 3 anos. Não é isso que eu acredito. Eu acho que até o final desse ano já vai se acentuar a recuperação da economia brasileira e penso que o ano que vem nós vamos ter uma recuperação já positiva e as coisas começam a rodar. Nesse momento, Fernando, quando me perguntam muito o que fazer, como fazer, nós entramos no campo do desconhecimento há meses. Entramos no campo do desconhecimento na saúde, quando fomos pegos de surpresa por essa pandemia, tínhamos um inimigo e temos um inimigo desconhecido. Estamos no campo do desconhecimento na economia, dessa parada, das quarentenas, lockdown e tudo isso que a gente não estava acostumado. E agora, dessa retomada, é um campo de desconhecimento também. Então, o que eu costumo dizer, é momento para rezar e trabalhar, e um dia depois do outro. Não adianta prever muitas coisas, não. O Congresso Nacional aprovou o Marco do Saneamento, que é uma lei nova que vai permitir a modernização do sistema de saneamento no Brasil, de águas e esgotos, privatizar algumas empresas. Na sua avaliação, foi positiva a aprovação desse novo Marco do Saneamento? E número 2, daqui até o final do ano, o senhor que esteve com o presidente Bolsonaro nesta semana, o senhor acredita que o governo vai conseguir ter força no Congresso para aprovar alguma outra reforma significativa? Olha, esse marco do saneamento foi fundamental e era uma discussão de mais do que uma década, talvez 15 anos, e super necessária. O governo teve a força e houve a conscientização, a sensibilidade do Congresso em aprovar. Então, eu penso que nós estamos vivendo um momento que, com equilíbrio entre os poderes, com entendimento, a prioridade aí é o interesse do Brasil. Essa aprovação do saneamento, novo marco do saneamento, é alguma coisa que não é para beneficiar nem o governo e nem o Congresso, é para beneficiar o Brasil, é para beneficiar o povo brasileiro, é para beneficiar as coisas que mexem com as pessoas que vivem no Brasil. Então, a exemplo outras reformas. E as outras reformas? Não foi uma parada fácil, que há muitos anos estava se discutindo. Eu não tenho dúvida que tem que se fazer uma agenda propositiva, uma agenda de retomada, de reformas, uma agenda positiva e buscar, vamos dizer, olhar para frente. Nós fomos pegos aí por um acidente de percurso que não foi escolha nossa, foi força do destino. Agora, passou
agradecer a Deus, olhar para frente e promover as reformas, voltar a trabalhar, acreditar e tocar o barco para frente. Mas nessas conversas suas com o presidente aqui em Brasília, ou com o ministro Paulo Guedes, o senhor sentiu que o governo vai conseguir ganhar tração dentro do Congresso ainda neste ano para aprovar alguma coisa? E o que seria? Olha, eu sinto que é necessário que isso aconteça. Quando a gente tem uma situação que o país precisa, então não depende da pessoa, do governo, tem que haver uma conscientização de todos. O Brasil não vai poder esperar para retomar uma agenda positiva, futura, de retomada, de reformas o ano que vem. Nós vamos ter que começar a fazer isso imediatamente. Aliás, boa parte da conversa que eu tive com o presidente, com o ministro Paulo Guedes, na semana passada, foi exatamente isso, a necessidade de uma agenda positiva. E eu tenho certeza que do lado do Congresso há toda a consciência para isso também, da necessidade dessa agenda positiva. Nós temos que olhar para frente e temos que acreditar que as coisas que o Brasil precisam acontecer. As reformas, seja administrativa, seja a reforma tributária, todas aquelas reformas que tragam o Brasil para a modernidade, para o momento que o mundo vive, nós precisamos ter. Algumas nós conseguimos, nós conquistamos, as coisas evoluíram, mas faltam muitas outras. E essas que faltam precisam acontecer na maior velocidade possível. Eu acredito que todos tenham essa consciência. Os empresários brasileiros têm uma reação um pouco diferente, de acordo com o grupo, o setor, o Estado, em relação ao governo federal. O senhor tem se encontrado com alguma frequência com o presidente Bolsonaro. O senhor, presidente da Fiesp, Paulo Scaff, apoia este governo e dizer isso causa algum incômodo no meio empresarial? Olha, há muito tempo já, mesmo antes da pandemia, desde o ano passado, nós falamos muito claramente, a Fiesp, o Fiesp, não apoiam partidos ou questões políticas, apoiam uma agenda de governo. A agenda deste governo coincidiu durante esse período todo com a agenda que nós sempre defendemos. Defendemos sempre reformas, aprovações de reformas estruturais, e elas estão acontecendo. O marco do saneamento é um exemplo, agora recente. Sempre defendemos juros baixos. Nós estamos com os juros mais baixos da história. Eu estou me referindo à taxa Selic. Sempre defendemos a desburocratização. Muito avanço nesse sentido aconteceu. Falta muito, mas aconteceram avanço. As NRs, as normas que infernizavam as empresas com uma burocracia que outras partes do mundo não tinham, foram reduzidas. A agenda do governo de modernidade, a agenda de futuro, é uma agenda que nós sempre defendemos. Então não se trata de questão política. Aqui, na Fiesp, ela não entra no campo do político, campo político partidário. Se trata, sim, de uma visão de país. Quando nós temos o governo, seja ele o governo federal, estadual, municipal, que defenda e tenha uma agenda que coincida com a nossa agenda, com a nossa visão de bem do país, e eu nem me refiro com o bem só da indústria. Quando a gente fala de reformas estruturais, nós estamos falando bem do país. Quando nós falamos de competitividade, é bem do país, inovação, tecnologia. Quando nós falamos de geração de empregos, de renda, de oportunidade, de juros baixos, de crédito, tudo isso é o que nós defendemos. O governo que defende isso, naturalmente, nós apoiamos a agenda desse governo, independente de questões políticas. Agora, é inegável que existe alguns solavancos na área política para o atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele enfrenta resistências de vários grupos dentro do Congresso. E há um número enorme de pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, sem contar os processos que ele enfrenta na Justiça Eleitoral. Este momento, o senhor acredita, pela experiência que tem, é propício para que um desses pedidos de impeachment prospere, que haja uma troca de governo? Natural que não, né, Fernando? Imagine a gente saindo não, ainda estamos numa pandemia,
como eu já disse, com uma grande preocupação em relação à saúde das pessoas e ainda buscando a certeza de ter uma vacina que funcione e encontrando caminhos de como nós podemos fazer a vida voltar, preservando a saúde prioritariamente das pessoas. Junto com isso, uma crise nunca vista econômica e que nós não sabemos exatamente como essa recuperação vai se dar. Essa crise econômica gerando uma baita crise social com gente que até fome passou durante esse período. Eu quero lembrar que a indústria de São Paulo, através do SESI São Paulo, nós pegamos as nossas cozinhas industriais das nossas escolas e pusemos, como as escolas estão paradas, os alunos estão no não presencial, pegamos nossas nutricionistas, 120 cozinhas e fabricamos no mês de maio 230 mil refeições por dia de primeira qualidade e distribuímos gratuitamente. A indústria teve esse papel, recuperamos respiradores, produzimos álcool gel, máscaras para ajudar. Então, em meio a isto tudo e com a ansiedade necessária e necessidade do Brasil de retomar o crescimento, agora uma confusão política só serviria para atrapalhar tudo isso. Então, totalmente inoportuno qualquer coisa dessa. Naturalmente, eu creio que qualquer pessoa de bom senso vai enxergar esse cenário da forma que eu estou falando. Vamos falar mais de política já já. O Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta edição, eu entrevisto o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Paulo Scaff. Presidente da Fiesp, Paulo Scaff, o senhor já concorreu 2 vezes ao governo do Estado de São Paulo. Este ano tem eleição para a Prefeitura de São Paulo. O senhor nunca pensou em concorrer a prefeito de São Paulo? Fernando, eu nunca pensei em concorrer a prefeito de São Paulo, e principalmente num momento como esse. Nesse momento, a última coisa que eu quero pensar é em política. Com esse conjunto de coisas que nós temos vivido nos últimos meses, seja a pandemia, a crise econômica, que aflige todas as nossas famílias, nossos amigos, enfim, não faltam questões prioritárias que sejam mais importantes. Então, não sou candidato a nada, como não tenho tido nenhuma iniciativa no campo político e não tenho tido paciência nem vontade nenhuma de falar de política nesse período. Aliás, não tenho falado de política desde que esta fase que nós todos, por imposição do destino, entramos. Então, eu estou sem apetite nenhum para discutir política. Ainda assim, o senhor é filiado formalmente ao MDB, que é um partido muito tradicional no país. Em 2022, como é que o senhor enxerga lá na frente? O senhor se vê ainda atuando na política daqui a 2 anos e meio, mais ou menos? O que o senhor enxerga de cenário para a sucessão presidencial, para a sucessão em São Paulo? Olha, Fernando, não se enxerga nem o cenário para as eleições municipais desse ano. Aliás, nem se sabe a data que vão ser as eleições municipais, se vai ser em outubro, se vai ser postergada essa data, nem com clareza quem são os candidatos. Ou seja, nós não temos uma visão, a coisa é tão confusa devido a esse conjunto de problemas que todos nós vivemos, que não se enxerga nem o que vai acontecer esse ano, quanto mais em 2022. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Como lhe disse, não tenho me dedicado a pensar em política e não tenho debatido política. Pelo contrário, eu te confesso que quando vejo, durante esse período da pandemia, com essas dificuldades da economia, com essas dificuldades na área social, quando eu vejo qualquer influência política nas decisões ou alguma coisa que possa atrapalhar o melhor resultado devido a questões de divergências políticas, isso me revolta muito, até. Então, eu, sinceramente, eu estou totalmente desconectado com a questão da política e quanto ao futuro, a Deus pertence, eu não tenho nem ideia o que será. Se a eleição para presidente fosse hoje, o presidente Bolsonaro fosse candidato à reeleição, ele seria um bom candidato?
Olha, pelas pesquisas que você vê, se a eleição de presidente fosse hoje, eu não vejo nenhum outro candidato que tenha a competitividade e vamos dizer, o apoio que ele tem. Não existe outro nome. Isso quem diz são as pesquisas. Então, isso é hoje, mas ele não é candidato hoje. Ele será, possivelmente, isso também precisa perguntar para ele, mas eu imagino que ele vai ser candidato à reeleição e isso daqui a 2 anos, mais que 2 anos, 2 anos e meio quase. E eu quero te dizer, com o momento que nós vivemos, cada mês vale por muito tempo. O que eu estou mais preocupado é saber como é que o Brasil estará daqui a 30 dias, como é que o Brasil estará daqui a 60 dias. Eu estou preocupado que a vacina que o Brasil vai comprar da Universidade de Oxford dê resultado e que a gente se livre de uma vez dessa preocupação, dessa pandemia. Eu estou preocupado que a economia volte a rodar, e o emprego retome, que as pessoas voltem a respirar, ter um novo astral no país. Essas são as minhas preocupações. Eleição, nesse momento, eu não estou pensando nela. O seu partido atual, o MDB, é um partido, às vezes, um pouco encrencado com algumas coisas aí, como a gente sabe. Não seria o caso do senhor, então, se desligar do partido nesse período? Olha, na verdade, eu não me desfiliei formalmente, mas praticamente eu não tenho tido nenhuma atuação nem política nem partidária. Ou seja, reuniões, participações, nada. Como eu disse, eu estou totalmente desligado da área política e com outras prioridades que, na minha visão, são as prioridades que hoje o Brasil e as necessidades nos impõem. Então, essa é a realidade. Um outro assunto que é político, mas que interessa a todos os cidadãos. O senhor mencionou a eleição de 4 de outubro para prefeitos e vereadores que o Congresso, neste momento, analisa eventualmente postergar. Na sua avaliação, é positivo postergar a data da eleição ou é um exagero? Olha, essa postergação, para ficar claro para quem nos assiste, seria uma postergação dentro do próprio ano. O que nós estamos falando, imagino, é não ser dia 4 de outubro para ser 4 de novembro ou início de dezembro, enfim. Uma postergação de 30, 40 dias, enfim. Sinceramente, não sei se muda muita coisa. Talvez, diante desse clima todo que nós vivemos e de outras prioridades, se houvesse uma possibilidade desse ano não haver preocupações com eleições e nós termos as eleições gerais todas em 2022, poderia ser até uma situação ideal. Mas isso eu sinto que não vai acontecer e não é possível. Não há nenhuma disposição de prorrogação de mandatos, porque teria que se prorrogar os mandatos dos atuais vereadores, prefeitos e tal. Então há quem não concorde com isso também. Então, o resumo, eu imagino que haja a possibilidade de permanecer 4 de outubro ou de ser postergada. Na minha opinião, não faz grande diferença acontecer 4 de outubro ou acontecer um mês depois. Aí fica para o Congresso resolver. Eu perguntei do plano nacional e no plano paulista. Se a eleição para governador de São Paulo fosse hoje, o senhor acha que o governador João Dória faz um bom governo e mereceria o seu apoio para ser reeleito? Olha, mais uma vez, eu me baseio em pesquisas que a gente vê. As pesquisas que mostram não tem o atual governo uma boa avaliação, não. Então, e como eu falei para você, eu não quero discutir política. Então, mas o que eu posso dizer é que aquilo que a população, a forma que a população enxerga, estou comentando, vamos dizer, aquilo que os dados mostram, é que não há uma boa avaliação, não. Presidente da Fiesp, Paulo Scaff, muito obrigado por conceder essa entrevista ao Poder em Foco e eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero todos vocês aqui e desejo uma boa semana a todos.